Bom dia aos demais que entraram, Gabriel, as irmãs, Luísa, Milene, mas entrou aí, que eu não vi. Só foram vocês, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos só terminar. Bom dia, Milene. Eu fiquei de. O que vai cair na prova de vocês, né? Próxima semana. Vai cair a parte que a gente chama dos mecanismos evolutivos, né? Que no livro de vocês, da página 130 até a página 132, que é justamente essa parte que a gente estudou, né? A parte da adaptação, seleção natural, os tipos de seleção natural, variabilidade genética, mutação, recombinação gênica e o que a gente vai ver hoje, que foram as duas coisinhas que faltou para a gente ver, que é a parte de seleção artificial e a parte de especiação. Então foram as duas últimas coisinhas que faltaram para a gente ver. Lembre que na parte de seleção natural eu falei de 3 tipos de seleção que não tem no livro de vocês, né? Que foi aquela. Então vocês lembrem de dar uma olhadinha nisso. É a seleção direcional, a seleção estabilizadora e a seleção disruptiva. As três tipos, esses 3 tipos de seleção natural não tem no livro de vocês, mas eu falei com vocês, eu expliquei a vocês na aula passada. Só lembre-se delas quando forem estudar, né? No livro de vocês, eles só falam da seleção natural forte e da seleção natural fraca, né? Mas os tipos de seleção natural, que era, faz uma relação de seleção natural com variabilidade genética, né? Ou variabilidade gênica. Mas tem esses 3 tipos aí que vão também aparecer de alguma forma na prova de vocês, né? A direcional, a estabilizadora e a seleção disruptiva, né? Para a gente começar hoje e terminar o assunto que ficou pendente, para a gente fechar todos os mecanismos evolutivos, vamos começar a falar sobre um mecanismo, é o que a gente chama da seleção artificial, né? Geralmente o que a gente chama de seleção artificial é todo o processo de, vamos dizer assim, de seleção natural, né, entre aspas, só que é feito diretamente por intermédio do ser humano. Então, geralmente a gente vai chamar de seleção artificial toda vez que a gente vai ter um tipo de interferência direta ou indireta do ser humano no processo de seleção de um determinado organismo vivo ou de conjuntos, né, de grupos de organismos vivos. Um exemplo que é bastante clássico, né, e bastante comum também, né, é justamente o caso da seleção artificial de bactérias, né, o processo de seleção de bactérias resistentes à ação de medicamentos, no caso de antibióticos. O que são os antibióticos? Os antibióticos, eles são medicamentos que são utilizados justamente para combater bactérias, né? Os antibióticos, eles são remédios que são produzidos para combater infecções consequentemente, combater as bactérias, né? E, consequentemente, as infecções que essas bactérias podem causar, né? Um antibiótico, hoje em dia existe uma série de antibióticos artificiais, mas o primeiro antibiótico que foi descoberto por acaso, né? Por um cientista que é o Fleming, né? Alexander Fleming, ele estudava bactérias, né? E, e tentava descobrir substâncias que pudessem combater as bactérias, e aí, por um acaso da vida, ele saiu de férias, deixou ele fazer as culturas de bactérias nas plaquinhas de Petri, essas plaquinhas de vidro, geralmente a gente cultiva bactérias para estudar, e aí ele saiu de férias e esqueceu algumas plaquinhas sem tirar as bactérias, né? E aí, quando ele voltou das férias dele, ele tinha observado que tinha dado bolor, né, do fungo nas plaquinhas de que ele cultivava as bactérias dele. E aí ele percebeu que onde o bolo crescia, as bactérias não cresciam naquele local, nem ao redor dela. E aí ele foi lá, foi estudar o que tinha ali, e aí ele percebeu que o fungo ele produzia uma substância, e essa substância impedia que as bactérias se proliferassem onde ela estava presente.
E aí ele acabou descobrindo, por acaso, que foi um acidente, né? O primeiro antibiótico, né? Que era a penicilina, que foi uma grande revolução, né? Para a saúde e para o campo da medicina, né? Uma série de pessoas que morriam de infecção bacteriana começaram a ser salvas graças ao uso da penicilina, né? Esse primeiro antibiótico. E a partir daí outros antibióticos foram sendo descobertos e hoje em dia alguns antibióticos até se produzem artificialmente, alguns tipos de antibióticos que não são retirados dos fungos, né? Então a gente geralmente utiliza antibióticos, né, essas medicações, para combater a ação de bactérias resistentes. Né? E, e o que muitas vezes pode acontecer, geralmente, ou quando você faz uma má administração desse tipo de medicamento, ou quando eles são utilizados em excesso, acontece um processo de seleção artificial, que é o processo de seleção de bactérias resistentes, ou de bactérias super resistentes. Né? Que é o que vai acontecendo, né? Hoje em dia, mesmo tem alguns antibióticos que estão sendo usados de forma indiscriminada, né? Principalmente também por causa do caso da Covid, e aí o pessoal está fazendo muito aquele tratamento, chamado tratamento precoce, que não existe, né? De ficar tomando remédio antes de ficar doente, e acaba tomando alguns antibióticos, né? E às vezes o excesso de pessoas tomando antibióticos se acaba, né? Selecionando bactérias resistentes. E aquele antibiótico chega a um ponto que ele não tem mais serventia, ele não serve mais de nada, né? Você não pode nem mais usar ele, porque você acabou atuando no processo de seleção artificial de bactérias resistentes. Que é esse processozinho que a gente tem aqui, né? Como é que surge uma bactéria, a resistência de uma bactéria, né? Então, geralmente, entre vários tipos de bactérias, né? Algumas poucas são resistentes, ou seja, como eu estava falando na aula passada, existe variabilidade genética entre as bactérias. Então, a gente tem bactérias que são sensíveis à ação de antibióticos, né? E dentro daquelas populações, existem algumas bactérias que são resistentes, ou seja, e, que não sofrem a ação daquele antibiótico, elas são resistentes à ação do antibiótico. Mas, geralmente, essas bactérias resistentes, elas estão em menor quantidade na população, ou seja, são poucos organismos perante todos. Professor, por que as bactérias resistentes não são a maioria, já que elas são resistentes? Porque elas são resistentes ao antibiótico, né? Não é que quando ela fala que é resistente ao antibiótico, não significa dizer que ela é melhor adaptada do que a sensível. Né? Na realidade, na grande maioria dos casos é o contrário. Ou seja, as sensíveis têm maior número de indivíduos porque elas são melhor adaptadas ao ambiente, elas têm mecanismos que as favorecem, né? E, inclusive na própria competição entre elas, né? As sensíveis são melhor adaptadas do que as resistentes. É por isso que geralmente as resistentes têm menos indivíduos, né? Porque elas reproduzem menos, elas conseguem menos alimento, menos energia, porque as sensíveis são muito melhor adaptadas aos ambientes que elas. Só que o que pode acontecer? Quando você faz o uso do antibiótico, pode acontecer. O antibiótico ele vai matar as bactérias que são sensíveis, né? Ou seja, as não resistentes, as que são sensíveis ao antibiótico. E aí ele vai eliminando essas bactérias que são sensíveis, né? E o que acontece? Vai sobrar apenas no ambiente as bactérias resistentes. Né? Então você elimina todas as sensíveis e acaba sobrando só as resistentes. Como não existem mais as sensíveis, aquelas que controlavam o tamanho da população das resistentes, né? Competição, naquele ambiente, quando você elimina elas, você deixa todo o ambiente desocupado para que essas bactérias resistentes consigam se proliferar, já que elas não têm mais esses competidores naturais. Então, as resistentes ao antibiótico têm um espaço livre para se multiplicar de forma indiscriminada. Né? Quem controlava o tamanho, o número delas eram justamente as sensíveis, né? E eram melhor adaptadas, eram melhor competidoras, né? E existia uma quantidade no ambiente. Quando você eliminar elas, você deixa todo o espaço, todo o ambiente livre para elas se multiplicarem. E aí o que acontece é que essas bactérias vão se multiplicar, por mais que você use o antibiótico, elas são resistentes, elas vão sobreviver de toda forma ao antibiótico,
E aí, quando chega um ponto, essas bactérias, à medida que elas vão se reproduzindo, elas vão passar seus genes resistentes para outras bactérias. Existe até um processo quando, às vezes, uma bactéria morre, uma outra bactéria que era sensível, por exemplo, ela assimila o material genético que morreu e acaba se tornando também resistente. Então, a ação do uso do antibiótico, ele acaba funcionando como uma seleção, um tipo de seleção natural, né? Que a gente chama de seleção artificial, porque isso aconteceu por intermédio do ser humano. Então, é como se o antibiótico fosse um fator de seleção natural que você eliminaria quem era sensível à ação do antibiótico e você manteria no ambiente justamente aquelas que são resistentes a ele. Né? Então, por isso que a gente chama do processo de seleção. No caso, a gente chama de artificial, mas é um tipo de seleção natural. Né? Ou seja, o antibiótico ele, aqui funciona como fator seletivo que acaba eliminando as bactérias resistentes e mantendo as bactérias, eliminando as bactérias sensíveis e mantendo as bactérias resistentes. Então, essas bactérias resistentes vão se proliferar, vão ocupar o ambiente. E aí, em muitos casos, às vezes a gente acaba criando superbactérias, né? E aí você vai precisar de um antibiótico mais forte, um antibiótico mais específico. E aí o risco que tem é que chegar em um momento que você não tenha, você acaba selecionando tanto as bactérias que você pode chegar a um ponto em que você vai criar bactérias super resistentes que você não tem nenhum tipo de antibióticos para combater a ação delas. Né? A gente toma vacina da gripe muitas vezes por causa das muitas mutações dela. Né? Isso essa vacina da gripe aí, que é principalmente para a influenza, né? A gente toma ela todo ano só que no caso a gripe é um vírus, né? Não é uma bactéria. A gripe ela sofre muitas mutações genéticas, né? O vírus da gripe. Então, todo ano é como se a vacina é atualizada, né? Para as novas versões que estão em maior circulação, né? Entre a população e aquelas que são aquelas versões que são mais perigosas. Né? Então, é por isso que todo ano a vacina da gripe, do tipo de gripe específica, né? Que é a influenza, ela fica sendo sempre atualizada, né? Porque o vírus ele se modifica bastante. E é que a gente ouve falar e também está ouvindo muito falar agora, que é da Covid, né? Falando dessas variantes, novas cepas, é isso, né? O vírus sofrendo mutações, se modifica, né? E às vezes pode surgir alguma característica que pode ser mais perigosa. Às vezes ele sofre mutações que são aquelas que a gente chama das mutações nulas, né? E não trazem nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem, mas em alguns casos a gente já viu, né? Então tem algumas, a variante aqui do Brasil, da Inglaterra, né? A indiana agora que está aí falando muito que ela é muito, ela se transmite muito mais fácil de uma pessoa para outra, né? Ela aumentou seu potencial de transmissão, né? E aí o risco é esse, que quanto mais tempo esses vírus ficam circulando na população, maior a chance deles sofrer alterações, mutações, né? E existe um risco de ele surgirem mutações que tornem, por exemplo, a doença muito mais letal, ou seja, que leve mais a morte, seja mais agravante, né? Por isso que é o risco de manter as pessoas ficando muito doentes. Por isso que é tão importante a vacinação, né? E aí você vai construindo barreiras, impedindo que esse vírus circule tanto entre as pessoas e que ele sofra modificações, né, e que possa causar algum tipo de agravamento, né, da doença. Então, isso aqui que a gente chama geralmente esse processo aqui que a gente chama de seleção artificial. Né? Ou seja, você vai selecionando por intermédio do ser humano. Né? Então, no caso das bactérias, que é um clássico. Mas existem outros processos de seleção artificial que não estão tão ligados à sobrevivência dos organismos, mas por coisas do ser humano. Então, por exemplo, a seleção de raça de cachorro. Que tem tanta raça de cachorro hoje em dia? Né? Todos os cachorros eles são da mesma espécie. Né? Os cachorros alteram sua raça, né? Que é a sua subespécie. Mas todos eles são da mesma espécie que é o canis familiar. E por que o Bulldog, tanto o Pinscher, o vira-lata caramelo, o Pitbull, Rottweiler, pastor alemão, tanto cachorro, né? Foi um processo de seleção artificial, né?
o ser humano foi cruzando os cachorros de acordo com características que eles achavam interessantes no seu tempo. Então, por exemplo, esses cachorros, esses bulldog inglês, né? Bulldog inglês, bulldog francês, esses cachorros do focinho amassado, né? Achatadinho. Eles foram, muitas dessas espécies, dessas raças, né? Surgiram de cachorro, que lá na Inglaterra vitoriana, né? Na época lá do reinado da rainha Vitória, era chique cachorro de focinho achatado, né? Então, o que as pessoas faziam, né? Eles faziam o cruzamento, pegavam lá os cachorros. Se o cachorro que tivesse focinho mais achatado, cruzavam entre si, nasciam os filhotinhos. Pegavam os filhotes que tinham o nariz mais achatado, cruzavam entre si, nasciam mais filhotinhos. Pegavam desses os que tinham o focinho mais achatado. Iam cruzando, e aí cada vez mais os cachorrinhos foram ficando por exemplo, o focinho mais achatado, porque era rico. Quanto mais achatado fosse a cara do cachorro, mais chique era. E aí surgiram todas essas raças que a gente tem por aí, né? Bulldog francês, bulldog americano, pug, esses bichinhos. E dessa forma também outras raças de cachorro. Se o ser humano ia cruzando características que eram de interesse e acaba fazendo seleção artificial, né? Selecionando características de interesse e estético, por aí vai, né? Aí eu contando desses cachorros hoje em dia, né? Os cachorros que já nascem tudo com um problema respiratório, porque o crânio deles é tão deformado para achatado que atrapalha até na respiração dos bichinhos. Mas aí também é um exemplo de um processo de seleção artificial, né? Ou seja, esse processo ele pode se dar dessa maneira também, né? Então aí também é um processo de seleção artificial. Tranquilo, gente, deu para entender esse pedacinho de seleção artificial? Você falou do professor Semana. Tranquilo, né? Pronto. E a última coisinha aqui que faltou a gente ver é o processo de especiação, né? Ou seja, como é que novas espécies podem surgir, né? Que fatores podem levar ao surgimento de novas espécies. Vou trazer só esse caso para vocês, né? Tem outras formas que acontece a especiação, mas aqui a gente só vai ver um tipo de especiação, que é geralmente chama de especiação alopátrica, né? Que é um tipo de especiação que acontece por isolamento de indivíduos da mesma população. Então, o que acontece aqui? Você tem uma população de besouros original, certo? Por exemplo, aqui pode ser de qualquer ser vivo. Eles têm diferenças entre eles, né? Porque existe variabilidade genética entre os indivíduos de uma mesma espécie, né? E eles vivem juntos aqui, essa população de besouros original. Eles se reproduzem entre si, têm seus filhotes, seus genes são misturados, recombinados, né? Mas eles estão aqui vivendo juntos. O que pode acontecer? Essa população original, ela pode se dividir com o surgimento de uma coisa que a gente chama de uma barreira geográfica. O que seria essa barreira geográfica? Nesse exemplo aqui, um rio. Ou seja, essa população migrando de um lugar para o outro, acabou que encontraram um rio, e aconteceu o quê? Que parte dessa população ficou numa margem do rio, e parte dessa população de besouros ficou nessa outra margem do rio. E esses organismos que ficaram separados pela essa margem do rio, por esse rio, né? Cada um de uma margem, eles não conseguem se encontrar mais. Ou seja, vamos supor que são os besourinhos que não conseguem gerar. Por que são gerônimos? Esses gerônimos aí que ele está falando, né? Eles não conseguem passar de um lado do rio para o outro. Então significa dizer o quê? Que essa barreira geográfica aqui, esse rio, pode ser pessoa, pode ser uma montanha, pode ser um vale, qualquer coisa, mas que isole geograficamente essa população. Então, a população que ficou de um lado da margem não consegue se encontrar com os indivíduos que ficaram na outra margem. Então, essa barreira geográfica aqui isolou essa população original de Jerônimo em duas, certo? E eles não se encontram mais. Então, surgiu essa barreira geográfica aqui, que impede que eles se encontrem. E aí eles vão, cada um das duas subpopulações de Jerônimo, vão se reproduzindo, não entre eles, mas entre si, cada um que está na sua margem. Né? Então, quem está aqui nessa margem direita vai se reproduzindo, vai vivendo a vida deles, tem seus filhos, suas gerações,
e os que ficaram no lado esquerdo também, vão se reproduzindo, mas eles não trocam mais, eles não reproduzem entre si, né? Cada um de um lado. Eles ficam isoladozinhos, eles não conseguem passar para o lado para o outro. Então, o que vai acontecendo? Após muitas gerações, cada população vai evoluindo diferente, ou seja, cada lado aqui da margem do rio, os indivíduos vão passando por processos evolutivos diferentes, sofrendo pressões do ambiente diferente, mutações que vão acontecendo em indivíduos dessa população são transmitidas entre cada um deles que está de um lado, né? Eles não compartilham essas alterações genéticas, recombinações desse material genético vão ocorrendo e cada um de uma margem vai sofrendo essas mutações, essas recombinações gênicas e não compartilha com os demais, né? Que estão no outro lado da margem do rio. Então, após muitas gerações, cada população vai evoluir diferentes diferenças genéticas, né? Eles vão se modificando e se tornando cada vez mais diferentes. E o que acontece? Depois de muito tempo, depois de muitas gerações, esse rio desaparece, esse rio seca, por exemplo, quando esses organismos se reencontram, essas subpopulações aqui que surgiram dos gerônimos originais, quando essas populações se reencontram, o que acontece? As diferenças genéticas deles são tão grandes que eles não conseguem mais se reproduzir entre si. Quando isso acontece aqui, ou seja, que eles não conseguem mais se reproduzir entre si, a gente diz que aqui ocorreu um isolamento reprodutivo. Ou seja, os indivíduos não conseguem mais se reproduzir porque já surgiram tantas diferenças genéticas entre eles que eles agora fazem parte de populações de espécies diferentes. Aqui, nesse ponto, a gente já pode afirmar que eles são duas populações diferentes, ou seja, eles são duas espécies diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente fala que aconteceu o processo de especiação, ou seja, surgiram novas espécies a partir dessa população original. Professor, o que é que marca que é que aconteceu o processo de especiação? Justamente o isolamento reprodutivo. Ou seja, quando esses indivíduos eles não conseguem mais se reproduzir entre si, eles se tornaram indivíduos de espécies diferentes. Aí aconteceu a especiação. Né? Então, o que marca que ali surgiram novas espécies, que ali surgiu a especiação, que aquelas populações não são mais organismos da mesma espécie, é o isolamento reprodutivo. Ou seja, eles não conseguem mais se reproduzir entre si, certo? Aqui agora uma espécie, os gerônimos verdes são de uma espécie, e os marrons clarinhos aqui são de outra espécie. Então, o que leva à especiação é o isolamento reprodutivo, ou seja, os indivíduos não conseguirem mais se reproduzir. Não é necessariamente o isolamento geográfico. Né? O isolamento geográfico é um fator inicial que pode possibilitar o processo de especiação. Mas o que marca que aconteceu a especiação é o isolamento reprodutivo. Certo? Porque você pode ter isolamento geográfico, essas populações se separaram, mas se depois de muito tempo, quando essas populações se reencontram, elas conseguem se reproduzir novamente, conseguem trocar material genético entre si, elas não vai ter acontecido o processo de especiação, elas continuam sendo da mesma espécie. Então, para que você tenha o processo de especiação, você precisa necessariamente que aconteça o isolamento reprodutivo, certo? O isolamento geográfico ele é um fator importante para que aconteça o isolamento reprodutivo. Mas nem toda vez que acontece o isolamento geográfico, automaticamente leva ao isolamento reprodutivo. Né? O isolamento geográfico ele é um fator que possibilita que exista o isolamento reprodutivo, logo a especiação. Mas se acontecer o isolamento geográfico e quando essas populações se reencontram, elas conseguem se reproduzir, conseguem trocar material genético, não aconteceu o isolamento geográfico, ou não aconteceu o isolamento reprodutivo, consequentemente não aconteceu o processo de especiação. Certo? Então, o que marca o que marca a especiação é justamente o isolamento reprodutivo, certo? Como os humanos, negros, brancos, amarelos. Na verdade, a gente é tudo da mesma espécie. Viu? Nunca teve isolamento reprodutivo entre nenhum de nós. Então, todo mundo é da mesma espécie. E da mesma subespécie também. Homo sapiens sapiens. Porque o que a gente tem é uma alta variabilidade genética. Né? Não, então, mas aí está dentro da variabilidade genética, certo? Das diferenças, mas estamos dentro da mesma espécie, da mesma subespécie. Então, mudou porque a gente variou geneticamente.
mas o grau de variabilidade genética que existe entre nós ainda não nos caracteriza em dizer que nós somos, por exemplo, de espécies diferentes ou que nós somos de subespécies diferentes, que é o que geralmente chama de raça, da raça biológica. Né? A gente não tem essas diferenças para ter essas diferenças não são suficientes para a gente ser classificado em grupos biológicos diferentes. A gente da mesma raça biológica, mesma subespécie, né? E da mesma espécie. Né? Então a gente tem diferenças entre nós porque nós temos variabilidade genética. Né? Assim como outros seres vivos também têm. São da mesma espécie, mas tem muita variabilidade genética entre eles. Então a gente tem muitas diferenças entre nós, muito mais fisionômicas do que de funcionamento dos nossos genes, porque a gente tem uma alta variabilidade genética, mas essa alta variabilidade genética não nos isolou reprodutivamente, e logo a gente não é de espécie diferente. Essas diferenças são mais por recombinações gênicas, mutações que foram surgindo ao longo da história do Homo sapiens, mas até hoje não tem diferenças o suficiente, ou para dizer que somos de espécies diferentes, ou para dizer que somos de subespécies diferentes, né? De raças biológicas diferentes, e que nós não somos. É diferente dos cachorros. Né? Os cachorros são da mesma espécie, mas eles são de subespécies diferentes, eles têm raças diferentes. Nós somos da mesma raça, estou falando de raça biológica. Né? Tem as raças que a gente chama de raças culturais ou sociais, né? De agrupamentos, né? Que aí são mais questões sociais, né? E culturais do que biológicas, né? São, como chamam os negros, são se identificam como raça, né? Mas é uma raça mais social, cultural, às vezes religiosa, do que biológica. Né? Na biológica, todo mundo é da mesma espécie, todo mundo é da subespécie. A gente só tem muita variabilidade genética, que é positivo para a nossa sobrevivência, inclusive. Mas nunca chegou a ser uma separação específica, beleza, Ariel? O que é esses isolamentos reprodutivos? Né? Esse isolamento reprodutivo pode ser, os indivíduos não conseguem mais se reproduzir, entre eles os órgãos de cópula não se encaixam, ou eles já começam a se reproduzir em épocas do ano diferente, ou quando eles conseguem se reproduzir, os descendentes são estéreis, né? Ou seja, não conseguem ter novos filhos. No caso lá do cavalo, do burro, né? Cavalo, égua e jumento, né? Aí a mula é o híbrido, né? Nesse cruzamento. E aí ela é estéril, não consegue ter filhos, por exemplo. Ou o do leão e do tigre, que na natureza eles não se reproduzem, né? Eles só se reproduzem em cativeiro. E cada um vive num lugar do mundo completamente diferente. Então isso é o isolamento reprodutivo, e o que marca a especiação é justamente o isolamento reprodutivo. Se esses organismos não conseguem se reproduzir entre si, então isso aí marca que surgiu novas espécies e marca o processo de especiação. Tá? Então, só tome esse cuidado. Né? Isolamento geográfico não é sinônimo de especiação. Isolamento geográfico ele é um fator, ele é um, ele é o que possibilita que exista o isolamento reprodutivo, que existe o isolamento e que existe a especiação. Mas dizer que o isolamento geográfico é o que origina a especiação, não. O que dá origem à especiação, que a gente fala que aconteceu o processo de especiação, é quando surge um isolamento reprodutivo, que é secundário, pode ser secundário um isolamento geográfico. Ou seja, nem todo o processo de isolamento geográfico vai necessariamente levar a um processo de especiação. Né? Um processo de isolamento geográfico ele só leva a um processo de especiação se ocorrer isolamento reprodutivo. Se não ocorrer isolamento reprodutivo, não tem especiação, mesmo tendo isolamento geográfico. Então, nem todo processo de isolamento geográfico leva necessariamente a um processo de especiação, um processo de isolamento reprodutivo. Certo? Deu para entender, gente? Tranquilo? Pronto. Então aí a gente termina o nosso assuntinho aqui para a prova.
certo? Vai ser só mecanismos reprodutivos. Adaptação, seleção natural desses tipos, né? Seleção positiva, seleção negativa, seleção direcional, disruptiva, estabilizadora, mutações, recombinações gênicas, tudo isso associado, claro, que à evolução, seleção artificial e especiação. São os assuntos que vão cair na prova, certo? Agora, vocês podem fazer para revisar e exercitar um pouquinho o assunto, o exercício do livro da página 133. Então, pegue o livro de vocês aí, a página 133. São 10 questões que vai dar para vocês exercitarem esse assunto e revisar. Para fazer agora. Quem não tem um livro, quem puder compartilhar uma foto da página do livro, é só uma página, 133. Quem puder compartilhar uma foto do livro, da página do livro, com quem ainda não tem o livro nessa altura, faça, por favor, e responda. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Certo? Só perguntar.
Tudo bem, Lourdes. Não tem problema não. A gente está respondendo a atividade do livro, da página 133. Se você não tiver com o livro, peça aí para alguém mandar foto da página do exercício para você. Tá certo? Olha, a sétima foi o que eu expliquei no instante da seleção artificial de antibióticos, os antibióticos. E aí você consegue pensar um pouquinho sobre essa sétima? Professor, Milene tá pedindo seu e-mail. Viu, Vianney? Eu já estava digitando. E a décima, letra B, Ari, é uma coisa que eles têm em comum, que tem em comum é a ideia da seleção natural, né? Isso é uma ideia que não tem diferença entre o darwinismo, a teoria clássica do darwinismo, e agora a diferença que o neodarwinismo traz justamente é a noção de mutações e recombinações gênicas para explicar essas variações que surgem nos indivíduos, que podem tornar eles mais aptos a sobreviver, que isso aí não existia na teoria clássica de Darwin, certo?
Beleza, gente. Vou sair aqui agora, que já está dando o horário. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail, certo? Tá aí no chat, viu? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, tá bom? Alô, Ariel, cara. Tchau, gente, viu? Até quarta, na aula de química.